Eu devo dar esmolas, mesmo se eu perceber que a pessoa vai usar o dinheiro para alguma coisa ilícita? Mesmo assim, eu devo ajudar essa pessoa? Mas eu já ajudo no fundo de jejum, não é o suficiente? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Evangelho na sua vida. Essas questões já foram colocadas em várias aulas da igreja, em alguns debates sobre essa questão de dar esmolas para as pessoas, né, que pedem, aos mendigos na rua, ou enfim, onde você estiver. E eu tive uma experiência muito interessante no ano passado a respeito disso. Aqui em São Paulo, depois da pandemia, aumentou muito o número de mendigos e de moradores de rua. E essas pessoas têm pedido ajuda constantemente. E aí eu estava parado num semáforo e um homem se aproximou e me pediu ajuda. Naquela hora eu percebi que ele estava com os olhos um pouco vermelhos e eu percebi que talvez ele fosse usar aquele dinheiro para comprar bebida alcoólica. E aí então eu não dei o dinheiro para ele, falei que não tinha e o semáforo abriu e eu segui em frente. Mas uma coisa aconteceu, eu fiz uma oração naquela hora, eu falei, puxa vida, Senhor, eu deveria ter ajudado aquele homem? E aí eu tive uma experiência espiritual muito forte. Quando eu fiz essa pergunta, e eu até gostaria eu até escrevi isso, né, no meu diário, e eu queria colocar na íntegra as respostas que o Senhor me deu. Então a primeira pergunta que eu fiz foi: devo dar esmolas mesmo para aqueles que percebo que irá usar para alguma coisa ilícita? Eu fiz essa pergunta para o Senhor e na mesma hora o Espírito me disse o seguinte: não julgueis, deixe o julgamento para mim, isso é entre eu e ele. Nessa hora eu senti muito forte o Espírito. E o Senhor falando realmente comigo, é como se eu tivesse tomado um tapa dele, né? A segunda pergunta que eu fiz, eu insisti, né, como se eu estivesse me desculpando. Eu disse, se eu der dinheiro para todo mundo que me pede, vai faltar para mim, não é mesmo? E aí o Senhor me disse novamente, você acha que eu vou deixar faltar para você depois de abençoar a vida de alguém? Outro tapa que eu levei. Na terceira pergunta que eu fiz, eu disse, eu já faço minhas doações no fundo de jejum. Não é suficiente, Senhor? Não é essa maneira que eu devo fazer somente? A resposta do Senhor veio também de uma forma bem forte, dizendo o seguinte: não te desvies daquele que te pede. Isso é entre eu e você, e não entre você e eles. Nessa mesma hora, comecei a chorar muito, porque eu percebi que eu estava arrumando uma desculpa para não ajudar aquela pessoa, e eu percebi que o Senhor não estava satisfeito com aquela minha atitude. E eu percebi o sentimento que eu tive, um sentimento muito forte, de que era uma revelação de Deus e que o Senhor tinha falado comigo e respondido a minha oração, mas me exortou profundamente e tocou no fundo da minha alma como nunca eu tinha sentido antes uma exortação desse tipo. Logo depois dessa experiência, ou durante o trajeto do carro que eu estava indo, eu me lembrei de algumas escrituras. Eu me lembrei do centurião Cornélio, que foi o primeiro gentio a receber o Evangelho, depois que a igreja foi organizada por Cristo. Pedro recebeu uma revelação, e aí o primeiro homem, a primeira família a ser escolhida foi a de Cornélio. E aí eu queria ler a escritura na íntegra para a gente poder entender bem como foi que o Senhor se manifestou a ele. E havia em Cesareia um certo homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus,
com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso está lá em Atos 10, de 1 a 4. Que interessante, né? O Senhor escolheu Cornélio porque ele era um homem temente a Deus, tudo bem, ele orava a Deus, tudo bem, mas o Senhor ressalta as esmolas que ele fazia para as pessoas. Isso aconteceu também nos últimos dias com Thomas B. Marsh, quando o Joseph recebeu uma revelação na seção 112, versículo 1. O Senhor disse a Thomas B. Marsh: Em verdade, assim diz o Senhor a ti, meu servo Thomas: Ouvi tuas orações e tuas esmolas subiram como um memorial diante de mim. Puxa, mais uma muito parecida com Cornélios. Então o Senhor, ele entende isso, que nós precisamos ajudar sim as pessoas, independentemente se a gente já doa no fundo de jejum, independentemente se a pessoa precisa ou vai usar o dinheiro para alguma outra coisa, não cabe a nós julgar. E aí, eu lembrei de uma outra escritura muito comum e muito ouvida na igreja e que responde também a estas questões. Diz o Senhor, disse: Respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está lá em Mateus 25, 40. Então Cristo dizendo claramente: quando você faz para alguém, você faz para mim. Então, até a Madre Teresa de Calcutá parafraseou essa escritura, que eu acho que é muito interessante. E a Madre Teresa disse o seguinte: ela disse: ao final de tudo, você vai descobrir que as coisas não são entre você e os homens, mas entre você e Deus. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que tudo que a gente faz para alguém, tudo que a gente faz para as pessoas, seja dar um dinheiro para uma pessoa, seja estender a mão, seja oferecer o ombro para alguém chorar, seja servir na igreja, seja abençoar a vida das pessoas que estão do outro lado do véu, com as ordenanças que nós fazemos, com a história da família, seja qual for aquilo que a gente faça para alguém, a gente deve sempre se lembrar que não é entre eu e a pessoa, é entre eu e Deus. Tem uma outra escritura que diz, em Colossenses 3, 23, que eu acho muito interessante também, que reforça isso, diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. E aí essas escrituras vieram, eu fui pesquisando, eu fui vendo e fui recebendo confirmação do Espírito de que essa é a maneira que eu deveria agir. E no livro de Mórmon também nós encontramos uma escritura que também reforça isso, e o próprio rei Benjamim, falando sobre isso, ele disse: E também vós mesmos socorrereis os que necessitam de socorro, de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Quisera que repartisseis vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes os sofrimentos. Isso está em Osías 4, de 16 a 17. Isso tudo me mostrou que jamais eu devo me desviar daquele que me pede. Porque reforçando isso, eu quero reforçar isso para você. Lembre-se sempre
não é entre você e a pessoa que você está ajudando, ou entre você e as pessoas que você está ajudando, mas é entre você e o Senhor. Tudo que você fizer para os outros é entre você e o Senhor. Quando você olhar alguém que precisa de ajuda, quando você vê um mendigo na rua, ou que ele vier pedir ajuda para você, ou você for oferecer ajuda para ele, lembra? É como se Cristo estivesse ali e você está oferecendo uma ajuda para o próprio Salvador naquela hora, porque é entre você e o Senhor, e não entre você e a pessoa. Te vejo no próximo vídeo.